Por muito tempo, eu continuei aparecendo para os outros mesmo quando, por dentro, já não estava mais ali. Ninguém percebeu. Eu estava no trabalho, eu respondia mensagens, eu sorria com educação. Mas a verdade é que tudo que eu fazia era automático. Como se eu estivesse assistindo minha própria vida de fora. Eu já tinha deixado de existir ali dentro. O que pouca gente sabe é que isso não acontece do dia para a noite. É um processo lento. Ele começou elogiando minha força. Depois, me dizendo que eu precisava ser mais discreta. Com o tempo, tudo foi virando culpa minha. As roupas que eu usava, o jeito que eu falava, até meu silêncio era um problema. E, quando vi, eu já pedia desculpas por tudo, até pelo que eu não fazia. No trabalho, todo mundo achava que eu era reservada. A Clara é na dela, diziam. E eu deixava ser assim. Era mais seguro. Chegava, fazia meu serviço e ia embora sem dar motivo para ninguém se aproximar. Porque se alguém chegasse perto demais, ele ia perceber. E se ele percebesse, ia sobrar para mim quando eu chegasse em casa. Eu parei de sair. Me afastei da minha irmã, das minhas amigas. As mensagens viraram respostas curtas. As visitas foram ficando para depois. Ele dizia que o mundo lá fora queria me estragar, me afastar dele e que só ele queria meu bem, e eu acreditei, não por burrice, por medo, porque quando ele ameaçou machucar o cachorro da minha mãe se eu contasse qualquer coisa, eu entendi que não era só comigo. No fundo, uma parte de mim ainda tentava reagir. Eu escrevia, num caderno de capa azul, pequeno, que sempre estava na minha bolsa. Nele, eu não escrevia só desabafos. Eu deixava pistas, endereços, datas, coisas soltas, anotações que ninguém entenderia se não soubesse o que estava acontecendo. Mas que, juntas, contavam tudo. Era meu jeito de resistir calada. Se um dia eu desaparecesse de vez, alguém podia achar aquele caderno. E foi o que aconteceu. Um dia, eu não apareci no trabalho. Não porque planejei, mas porque eu não consegui. A última discussão foi pior que todas. Eu estava com o olho roxo. Não dava mais para esconder. Ele me proibiu de sair. Disse que se eu tentasse, ele ia fazer pior. Eu acreditei. Fiquei em silêncio. Mais uma vez. Dias depois, foi a dona Lúcia da limpeza quem achou meu caderno. Eu tinha esquecido no armário da copa. Ela foi a única que reparou que algo estava errado. Sempre foi gentil comigo, mesmo quando eu mal conseguia olhar para ela. Quando ela entregou o caderno para a assistente social da empresa, tudo começou a mudar. No meio das minhas anotações, eu tinha deixado referências de um homem chamado Cristiano. Nunca escrevi o nome completo, só Cris, mas tinha descrições, frases como: ele trabalha com tecnologia, já foi estagiário aqui, vem me buscar às vezes. Aos poucos, elas começaram a montar o quebra-cabeça. Minha irmã foi chamada. Ela chegou assustada, sem entender nada. Achava que eu tinha me afastado porque estava ocupada. E foi só vendo aquele caderno que ela percebeu o quanto eu estava sendo sufocada. Ela reconheceu os padrões. Disse que algumas frases pareciam comigo, outras pareciam com outra pessoa. Porque, no fundo, eu já não sabia mais quem eu era. Endereço que eu escrevi quase sem pensar foi a pista mais importante. Um bairro afastado, uma rua com poucas casas, uma padaria na esquina. Era lá que ele me levava aos domingos. Eu anotava como se estivesse desenhando um mapa para mim mesma, caso eu tivesse que fugir sozinha. Escrevi o ponto de ônibus, o número do carro dele, o horário que passava. Não porque eu ia fugir, mas porque, em algum lugar dentro de mim, eu ainda acreditava que alguém podia me encontrar. Minha irmã e assistente social foram até lá, falaram com comerciantes, mostraram minha foto. Um rapaz da padaria disse que me via sempre, que eu parecia nervosa, com os olhos baixos, sempre, entrando num carro prata. Era ele, o mesmo carro, a mesma expressão no meu rosto. As câmeras confirmaram. Era ele. Eu entrando no carro com medo, segurando minha bolsa como se pudesse me proteger de alguma coisa. A imagem era clara. A polícia foi acionada. E
Finalmente, começaram a me procurar de verdade. Eu não gritei por socorro. Eu não deixei bilhete. Não bati na porta de ninguém. Mas eu deixei um caderno, pequeno, escondido, cheio de rabiscos. E isso foi o que me salvou. O que eles descobriram a partir dali foi só o começo. Eu não lembro exatamente o dia em que parei de ser eu. Não foi de uma vez, nem com um grande trauma. Foi aos poucos. Primeiro, parei de ouvir música em casa, porque ele achava barulhento. Depois, parei de usar esmalte, porque ele dizia que era coisa de mulher vulgar. Quando vi, eu já não sabia mais do que gostava. Já não sabia mais o que me fazia rir. Já não lembrava se tinha sonhos. Eu só queria não errar. Quando me encontraram, eu não chorei, nem sorri, nem reagi. Eu só sentei na beira da cama e fiquei ali, ouvindo o policial falar, como se fosse com outra pessoa. Eu estava suja, com o cabelo preso de qualquer jeito, vestindo uma roupa que não escolhi. Ele escolhia tudo, até a hora de eu dormir. A assistente social me perguntou meu nome completo. Eu demorei para responder. Minha voz estava enferrujada. Falar parecia perigoso, mesmo com ele fora dali. Por um segundo, achei que era mais uma armadilha, que ele ia entrar pela porta a qualquer momento e me fazer pagar por estar tentando fugir. Mas ele não entrou, pela primeira vez em muito tempo. Ele não estava por perto. Me levaram para uma casa de acolhimento. Eu não sabia o que era isso. Achei que fosse um abrigo comum, mas era um lugar silencioso, limpo, com mulheres que olhavam nos meus olhos e falavam baixo. Ninguém me pressionava, ninguém me culpava, ninguém perguntava por que eu fiquei tanto tempo ali com ele. Elas só me davam tempo. Na primeira noite, eu não consegui dormir. O colchão era bom, o quarto era seguro, mas meu corpo não entendia. Eu deitava e meu coração disparava. Achava que ele ia aparecer do nada. Qualquer barulho me fazia encolher. Era como se minha mente ainda estivesse presa naquela casa, mesmo já tendo saído. No segundo dia, me ofereceram roupas limpas. Eu hesitei, tinha medo de escolher errado. Peguei uma calça larga e uma blusa neutra. Quando fui me olhar no espelho, não me reconheci. Tentei me pentear, mas nem lembrava como eu gostava do meu cabelo. Ele dizia que preso era melhor, mais apresentável. E assim eu usei por anos, sem questionar. Aos poucos, fui ganhando fôlego. A psicóloga me disse que tudo o que eu sentia era normal, que meu cérebro estava tentando se reorganizar, que era comum sentir culpa, vergonha, confusão, mas que nenhuma dessas coisas era minha responsabilidade. Eu ouvi, em silêncio, mas pela primeira vez, alguma coisa em mim acreditou. Minha irmã veio me ver, chorou muito, me abraçou como se eu fosse desmanchar. Eu pedi desculpas, disse que devia ter contado antes. Ela me interrompeu e disse: "Você sobreviveu. Isso é tudo." E eu desabei. A equipe me mostrou o que tinham achado no caderno. As anotações, os recados escondidos, os lugares onde eu deixei pistas sem perceber. Cada palavra minha ali parecia vir de uma estranha, mas ao mesmo tempo era o que restava de mim. A única coisa que eu tinha conseguido manter. Minha escrita era como se fosse minha voz escondida, falando baixinho quando ninguém mais ouvia. Aos poucos, fui lembrando das coisas que eu gostava. Escrevi numa folha: pão com manteiga derretida, dormir com barulho de chuva, sair sem destino, ler em silêncio. Coisas simples, que tinham sumido da minha rotina. Coisas que, na época com ele, pareciam inúteis. Mas agora, eram meu começo. Tive que reaprender tudo. Até pedir ajuda era difícil. Eu tinha medo de incomodar, medo de ser vista como fraca. Ele dizia que mulher que pede ajuda é carente, que ninguém respeita mulher que chora. E eu fiquei tanto tempo tentando provar que era forte que acabei me apagando. Na casa de acolhimento, ninguém me cobrava nada. Podia passar o dia calada, ou tentando falar. Tinha uma mulher que fazia crochê e me ensinou os pontos básicos. Outra me mostrou como plantar hortelã num vasinho. Pequenas coisas que me davam a sensação de controle. Pela primeira vez, eu podia decidir alguma coisa, mas ainda era difícil confiar.
Quando perguntavam sobre ele, meu corpo travava. Eu tinha medo de dar informação errada, de dizer algo e ele descobrir. Porque por mais que eu soubesse que ele não estava ali, ainda, parecia que ele podia me ver. Como se tivesse plantado alguma coisa em mim para continuar me controlando mesmo à distância. Me mostraram as imagens da câmera de segurança. Eu me vi entrando no carro dele. Vi meu rosto, meu corpo curvado, meus passos apressados. Quis olhar para outra direção, mas continuei vendo. Eu precisava ver. Precisava entender o quanto eu estava apagada. O quanto eu era uma sombra do que já fui. Eu não lembrava mais o que sonhava quando era adolescente. Não lembrava qual música me fazia chorar. Mas naquele dia, ao escrever mais uma vez no meu caderno, eu lembrei do que sempre gostei: contar histórias. Não as minhas, necessariamente, mas histórias de quem foi esquecida, invisível, silenciada. Talvez fosse isso que ainda me restava. Uma forma de recomeçar. Nos primeiros dias longe dele, liberdade não parecia liberdade. Parecia medo, parecia culpa, parecia um espaço vazio onde eu não sabia o que fazer. Quando a assistente social me disse: agora você pode escolher, eu só consegui responder: escolher o quê? Era estranho pensar por mim mesma. Passar um dia sem pedir permissão. Eu tinha me acostumado a checar tudo antes de agir. A esperar que ele aprovasse meu cabelo, minha roupa, meu jeito de andar. Se eu ria demais, ele perguntava o que tinha de tão engraçado. Se eu falava pouco, ele perguntava se eu estava escondendo alguma coisa. Tudo virava motivo. Então, quando a liberdade chegou, ela veio com silêncio, com passos curtos, com medo de estar fazendo errado. A primeira escolha que fiz foi tomar café com açúcar. Ele sempre dizia que mulher que se cuidava de verdade tomava café puro, e eu passei anos fingindo que gostava daquele gosto amargo. Naquela manhã, botei 2 colheres de açúcar na xícara e, por alguns segundos, achei que estava quebrando uma regra. Mas quando tomei o primeiro gole, eu senti algo estranho. Era como se eu tivesse recuperando um pedacinho meu. Essas pequenas decisões viraram parte da minha recuperação. Ligar o ventilador à noite, comer pipoca de manhã, colocar uma música para tocar no celular. No começo, meu corpo todo ficava em alerta, esperando o grito, a crítica, o olhar de desprezo. Mas eles não vinham, porque agora, ele não estava mais ali. Fui entendendo que a liberdade não vinha de uma vez. Ela era conquistada em fatias pequenas. Cada vez que eu dizia não quero, sem me justificar. Cada vez que eu escolhia um caminho diferente do que eu teria escolhido por medo. E cada vez que alguém me ouvia com atenção sem me julgar, eu me sentia um pouco mais viva. Teve um dia que me deixaram ir até a esquina da casa de acolhimento, só para comprar algo no mercado. Uma simples caminhada de 3 minutos. Mas foi como atravessar um deserto. Eu tremia, achava que ele ia aparecer a qualquer instante, que alguém ia me seguir, que eu estava fazendo algo errado. Mas ninguém apareceu. Voltei com uma garrafinha de água e um pacote de balas que eu gostava quando era criança. Aquilo era meu, escolhido por mim. A psicóloga me dizia que isso era reconstrução, que eu precisava reaprender a viver, não como se estivesse fugindo, mas como quem está voltando para casa depois de muito tempo. Uma casa que era o meu próprio corpo, o meu próprio pensamento. Comecei a escrever todos os dias. Não sobre o que eu vivi com ele ainda não conseguia, mas sobre os dias de agora. Pequenas vitórias. Hoje consegui dormir direto. Hoje consegui dizer não para um pedido. Hoje consegui olhar no espelho e me reconhecer. Eram frases curtas, mas pesadas, porque cada uma custava mais do que parecia. As outras mulheres da casa também me ajudaram. Algumas falavam pouco, outras muito. Mas todas sabiam o que era viver com medo, e isso criava uma conexão silenciosa entre a gente. Tinha uma que cozinhava toda tarde só para ocupar a mente, outra que cantava baixinho no banho, como se estivesse limpando a dor com música. Cada uma tinha sua forma de lidar, e eu fui encontrando a minha. Teve um dia em que a coordenadora me perguntou se eu queria cortar o cabelo. Disse que podia chamar alguém para vir até lá. Pensei muito antes de responder.
Ele sempre dizia que cabelo curto era feio, que eu parecia uma criança. E eu mantive o cabelo longo por causa disso. Mas naquele dia, eu disse sim. Cabelos crescem, e eu precisava perder o que ainda carregava dele. Quando o corte terminou e eu me vi no espelho, não chorei. Só respirei fundo. Não era sobre beleza, era sobre decisão. Eu tinha decidido algo sobre mim. E isso, por si só, era enorme. Comecei a conversar mais com minha irmã. No começo, era estranho. Eu me sentia uma impostora, como se estivesse ocupando o lugar de uma Clara que ela conhecia e eu já não era mais. Mas ela nunca me cobrou ser igual. Só queria me ter por perto. E aos poucos, fui entendendo que esse afeto sem cobrança era tudo o que eu precisava. Liberdade, para mim, não era sair dançando na rua ou gritar que estava livre. Era conseguir escolher o que comer, o que vestir, o que pensar. Era poder discordar sem medo de punição. Era dormir sem precisar fingir estar calma. E mesmo que eu ainda tivesse dias ruins, mesmo que às vezes a voz dele ainda ecoasse na minha cabeça, eu estava diferente. Porque agora eu sabia. Sabia que podia respirar. Que podia dizer isso é meu. Que podia existir fora daquele controle. Eu não sabia o que vinha depois. Mas pela primeira vez em anos, eu tinha alguma coisa parecida com esperança. Não daquelas que enfeitam discurso, mas daquelas pequenas, que nascem de um café com açúcar, de um cabelo cortado, de um caderno onde escrevo sem medo. Durante muito tempo, falar era perigoso. Eu aprendi a medir cada palavra, a controlar meu tom de voz, a pensar 10 vezes antes de abrir a boca. Não porque eu era tímida, mas porque falar podia custar caro. Uma pergunta mal colocada virava discussão. Uma opinião virava ofensa. Uma frase qualquer podia me deixar sem comer ou dormir. Mesmo depois de sair daquela casa, meu corpo ainda achava que estava preso. A voz dele ainda vivia dentro de mim. Bastava alguém me olhar por mais de 3 segundos e eu já imaginava que tinha feito algo errado. Eu respondia no automático, desviava o olhar, falava baixo. Era como se a Clara de antes tivesse sumido de vez. Mas teve um dia que isso mudou. Não foi um dia especial, nem teve um grande acontecimento. Foi numa tarde comum, sentada no banco do pátio da casa de acolhimento, escutando uma das meninas falar sobre o que tinha vivido. Ela contava com tanta dor, mas ao mesmo tempo com tanta firmeza, que aquilo mexeu comigo de um jeito diferente. Não sei explicar. Era como se ela tivesse falado por mim também. Naquela noite, choveu. Eu deitei, fechei os olhos e vi flashes da minha vida passando como um filme mal editado. Lembrei da primeira vez que ele gritou comigo, da vez que quebrou meu celular porque eu demorei a responder, do dia em que me fez pedir demissão. Aquilo tudo estava preso dentro de mim, e de repente, eu não queria mais guardar. No dia seguinte, pedi para conversar com a psicóloga. Eu tremia, minhas mãos suavam, mas sentei ali, de frente para ela, e disse: eu preciso tentar dizer. Ela não me apressou, disse que eu podia falar no meu tempo, e eu comecei. Falei o nome dele, pela primeira vez. Disse em voz alta: Cristiano. Só isso já me deu um nó na garganta, mas eu continuei. Contei do medo de errar, de como eu ensaiava frases na frente do espelho antes de falar com ele, de como parei de rir alto porque ele dizia que meu riso era feio, de como eu deixei de ser eu para tentar agradar um homem que nunca ia estar satisfeito. Falar foi como tirar um peso de dentro do peito, mas ao mesmo tempo, doía. Lembrar machucava. Eu me via naquela versão apagada, com os olhos sempre baixos, com a postura de quem pedia desculpa por existir. E me dava raiva. Raiva dele. Raiva de mim por ter aceitado por tanto tempo. Mas essa raiva era nova. Era diferente. Era uma raiva que me acordava, que me fazia querer seguir em frente. Nos dias que seguiram, falei mais. Com a psicóloga, com a coordenadora, até com algumas meninas da casa. E cada vez que eu falava, algo dentro de mim se reerguia. Não era como se eu estivesse esquecendo. Era como se eu estivesse dando um nome para a dor. E quando a dor tem nome, ela pesa menos.
Uma noite, escrevi no caderno: hoje eu consegui falar sem chorar. Foi a primeira vez. Contei uma história inteira, do começo ao fim, e no final, estava inteira. Cansada, sim, mas de pé, respirando. Falar também me ajudou a lembrar de quem eu era antes. Antes de tudo, antes dele, lembrei da menina que gostava de fazer piada, que se arrumava para si mesma, que amava sentar no sofá com a irmã e ver novela. Lembrei da Clara que minha mãe chamava de falante demais porque não parava quieta. Aquela Clara estava voltando, aos poucos, mas estava. Falar não resolveu tudo. Ainda tinha dias em que eu travava, em que as palavras embolavam. Mas agora, eu sabia que era possível, que minha voz não era fraca, que o que eu tinha vivido era real, e que eu tinha o direito de contar. Porque quando a gente passa muito tempo sendo silenciada, começa a achar que não tem mais nada para dizer. Mas a verdade é que a gente tem muito, e quando começa, não quer mais parar. A primeira vez que eu saí sozinha depois de tudo foi estranha, não sei que palavra usar. Foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Parecia simples para qualquer um: descer a rua, andar até o mercado, comprar alguma coisa e voltar. Mas para mim, aquilo era uma guerra interna. Eu demorei uma semana inteira para decidir. Toda vez que eu pegava a chave e chegava na porta, meu corpo travava, a mão suava, o peito apertava, e eu voltava pro quarto. Não era preguiça, era medo. Medo de ser vista, medo de ele estar me esperando na esquina, medo de alguém me reconhecer e me levar de volta para aquele lugar que me apagava. Mas teve um dia que eu acordei e senti que precisava tentar. Nem que fosse só até a esquina, eu precisava dar esse passo. Peguei minha bolsa, coloquei um moletom largo para ninguém olhar demais e saí. No caminho, tudo parecia mais barulhento do que era. O som dos carros, das vozes, das portas abrindo. Eu olhava para todos os lados, como se estivesse sendo vigiada. Tinha medo de cruzar com algum homem na calçada, medo de alguém encostar sem querer. Mas continuei andando, um passo depois do outro. Quando cheguei no mercado, a primeira coisa que fiz foi procurar a saída, só para saber por onde eu poderia correr se desse alguma coisa errada. Depois peguei uma cestinha e comecei a andar pelos corredores, os olhos baixos, sem encarar ninguém, o coração batendo forte. Peguei um pacote de biscoito, um suco e um sabonete. Coisas simples, mas que, para mim, tinham um significado enorme. Era a primeira vez que eu escolhia o que comprar. Ninguém me dizia o que levar. Ninguém controlava meu tempo. Na fila, uma senhora virou para mim e perguntou se eu queria passar na frente, porque eu só tinha 3 itens. Eu agradeci e disse que estava tudo bem. Ela sorriu, e aquilo me deu uma pontinha de confiança. Pequena, mas real. Na volta para casa, senti um nó na garganta. Não era tristeza, era um misto de alívio e orgulho. Eu tinha feito algo sozinha. Eu, Clara, não aquela que ele controlava. Não a que pedia autorização para tudo. Aquela que voltou com as próprias pernas, mesmo tremendo por dentro. Cheguei no portão da casa de acolhimento e sentei no degrau. Fiquei ali um tempo olhando o céu, pensando, relembrando tudo, e percebi que aquela saída, por menor que parecesse, era enorme, porque era minha, porque eu decidi, porque eu consegui. Aos poucos, fui repetindo o gesto. Outro dia fui até a farmácia, depois, na padaria. Comecei a reparar nas pessoas, nos cheiros da rua, nos detalhes das vitrines. Coisas que antes eu ignorava porque vivia anestesiada. Agora, tudo parecia novo. Eu estava descobrindo o mundo de novo, e descobrindo a mim mesma também. Teve um dia que eu peguei um ônibus, sozinha, sentar na janela, escolher o lugar, descer no ponto certo. Tudo isso me dava uma sensação de vitória que talvez ninguém entendesse. Mas era como reconstruir o que ele tentou destruir. Cada pequena liberdade recuperada era como colar um pedaço da Clara que ele quebrou. Claro que nem tudo foi fácil. Teve vezes em que eu congelei no meio da rua, em que voltei correndo para casa porque achei que vi alguém parecido com ele.
Mas aí eu respirava fundo, lembrava de onde eu estava, de quem eu era, e seguia. Nem sempre com firmeza, mas seguia. Falar foi um passo, sair sozinha foi outro. E juntos, esses passos começaram a formar um caminho que ainda estou trilhando, com medo, com coragem, com vontade de nunca mais me apagar. Tinha um espelho grande no corredor da casa de acolhimento. Não era bonito, nem bem iluminado. Era só um espelho comum, daqueles em que a gente quase passa sem olhar. Mas um dia, por acaso, eu parei ali. Não sei porquê, só parei. E quando me vi refletida, meu coração disparou. Não era medo, era um susto, um choque. Eu não me reconhecia. A mulher que me olhava de volta parecia comigo, mas não era eu. O rosto abatido, as olheiras fundas, os olhos sempre desconfiados. A postura curvada, como se ainda estivesse se encolhendo de alguma bronca invisível. Eu passei a mão no cabelo, devagar. Estava sem corte, sem cor, sem vida. Como eu fiquei? Assim, quando foi que deixei de me enxergar? Eu fiquei ali parada, olhando aquela imagem, tentando lembrar da última vez que tinha me visto de verdade. Não só o rosto, mas a expressão, o jeito de olhar para mim mesma. Antes, eu evitava espelhos. Em casa, não podia demorar em frente a um. Ele dizia que eu estava me achando. Que mulher que se olha demais no espelho é vaidosa, é vulgar. Com o tempo, fui acreditando, fui passando reto, fui aceitando não me ver. E ver agora, depois de tudo, me doeu, porque eu entendi que perdi muito mais do que tempo. Eu perdi minha imagem, minha identidade. Eu deixei que ele ocupasse tudo, até a forma como eu me via. A mulher do espelho era um rascunho da Clara que eu fui um dia. E eu quis buscar essa Clara de volta. Naquela tarde, fui ao quarto e peguei uma escova de cabelo. Comecei ali, escovando. Com calma, como se tentasse tirar a poeira acumulada dos anos de silêncio. Depois passei um hidratante no rosto. Era só um creme comum, desses que a gente ganha e nem usa. Mas para mim, foi um gesto de cuidado que eu não lembrava mais como fazia. Não para agradar ninguém, mas para mim. Nos dias seguintes, passei a parar, em frente ao espelho de propósito. 5 segundos. Depois dezembro. Depois um minuto inteiro. No começo, era estranho. Eu me olhava e sentia vergonha. Não da aparência, mas do quanto me apaguei para caber no mundo dele. Só que com o tempo, fui reparando em coisas que eu não via mais. Uma pinta perto do olho, a curva da sobrancelha, o jeito como meu queixo treme quando eu fico emocionada. Teve um dia que uma das meninas da casa me emprestou um batom, um vermelho discreto. Eu hesitei. Vermelho ele odiava. Dizia que era cor de mulher vulgar. Mas ali, naquele quarto, eu passei o batom, de leve, e quando olhei no espelho, eu sorri. Era só um detalhe, mas parecia um grito de liberdade. Depois disso, cortei o cabelo. Não muito, só as pontas. Mas foi eu quem escolhi o corte. Eu fui no salão, mostrei a referência no celular e disse exatamente o que queria. A cabeleireira foi gentil. Perguntou se eu estava nervosa. E eu disse que sim, mas que era um nervoso bom. Porque era a primeira vez em muito tempo que eu fazia algo por escolha própria, sem pedir permissão. Aos poucos, fui me vendo de novo. Não como antes, porque eu mudei, mas como alguém que finalmente tinha o direito de se olhar sem culpa. Comecei a experimentar roupas diferentes, cores que ele não deixava, jeitos de andar que eu tinha esquecido. Me vi rindo alto no refeitório e depois cobrindo a boca, envergonhada. Mas aí alguém disse, seu riso é bonito. E aquilo ficou em mim. Entender que a imagem no espelho era minha, e que eu podia moldá-la como quisesse, foi parte do processo de cura. Porque o espelho, que antes era um inimigo, virou aliado. Me mostrava minhas cicatrizes, mas também mostrava a força que estava voltando. Os olhos ganhando brilho, o rosto mais erguido, a expressão mais firme. Ainda tem dias em que evito o espelho, dias em que me sinto pequena, com medo, frágil. Mas agora eu sei que são só dias. Eles passam, e eu volto a me ver, volto a me lembrar que aquela imagem ali não é mais uma mulher presa, é uma mulher tentando se reconstruir. E essa tentativa já é corajosa o bastante.
Foi num dia comum, daqueles em que tudo parece igual. Acordei, tomei banho, vesti aquela mesma camiseta larga que eu usava sempre mais pelo costume de me esconder do que por gosto. Fui até a cozinha da casa de acolhimento, peguei um café, sentei no canto. Era o meu lugar preferido, uma cadeira, perto da parede, onde eu conseguia ver todo mundo, mas ninguém prestava atenção em mim. Eu me sentia segura ali, invisível, mas segura. A Ana, uma das voluntárias, entrou e começou a conversar com algumas meninas. Ela tinha esse jeito calmo, leve, sem invadir. Quando falava, parecia que cada palavra tinha o peso exato. Nunca perguntava demais, mas sempre dizia coisas que faziam a gente pensar. E naquele dia, ela veio até mim. Sentou sem pedir permissão e disse: "Você parece cansada." Eu ia responder no automático, com um "estou bem", mas não consegui. Porque ela disse, de um jeito que não parecia curiosidade. Era como se ela tivesse realmente me visto. Não só por fora, mas por dentro. E eu senti uma vontade enorme de chorar. Mas segurei. Sorri meio torto e disse: "É só o dia." Ela assentiu com a cabeça e ficou ali. Só isso. Não perguntou mais nada. Só ficou. Nos dias seguintes, ela sempre dava um jeito de passar por mim. Às vezes deixava um bilhete com uma frase simples: "Não é sua culpa." Ou então: "Você é forte mesmo nos dias fracos." Coisas assim. Eu guardava todos eles numa caixinha no criado mudo. E, de algum jeito, aquilo me ajudava. Teve um dia que a Ana me chamou para ajudar a organizar umas roupas doadas. Era pouca coisa, mas era uma responsabilidade. No começo, eu fiquei nervosa. Meus dedos tremiam ao dobrar as camisetas. Mas ela não cobrava nada. Só sorria e dizia: "Faz do seu jeito." E aquilo me dava um pouco de paz. Foi nesse dia que eu percebi que ela me enxergava como uma pessoa inteira. Não como uma vítima. Não como um fardo, mas como alguém que podia fazer parte. Alguém que tinha valor. Foi a primeira vez que senti isso desde que tudo aconteceu. E me deu um medo enorme. Porque, por mais que eu quisesse, uma parte de mim achava que não merecia. Mas Ana nunca desistiu. Ela falava comigo como se eu fosse capaz. Me ouvia sem pressa. Uma vez, numa conversa, ela disse: "Você não precisa se explicar para existir." Aquilo me atingiu em cheio, porque durante anos eu fiz exatamente isso, tentei me justificar, me moldar, me esconder, só para ser aceita. E ouvir aquilo me deu um nó na garganta. Aos poucos, comecei a conversar mais. Primeiro com ela, depois com outras mulheres. Comecei a dizer o que eu pensava, a dizer não, a discordar. Coisas simples, mas que pareciam impossíveis antes. Comecei até a rir, não aquele riso nervoso, forçado, mas um riso de verdade, solto, como se fosse meu. E foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. Pela primeira vez, alguém me via sem julgamento. Me via com todas as minhas marcas, minhas falhas, meus silêncios e mesmo assim, me via com carinho. Aquilo me fez lembrar de como eu era antes. Antes de me esconder, antes de ser apagada. Me fez lembrar que eu tinha valor, que eu não era só aquilo que ele dizia, que eu não era fraca, nem burra, nem difícil de amar, que eu era só uma mulher machucada tentando se encontrar. E que isso era suficiente. Ver alguém me ver assim mudou tudo. Não foi de uma vez, nem resolveu todos os meus medos, mas abriu uma fresta, uma janela por onde entrou luz. E quando a gente começa a se ver pela forma como alguém bom nos enxerga, tudo muda. Durante muito tempo, a pergunta que não saía da minha cabeça era: por que eu não fui embora antes? Ela me acordava no meio da noite. Ela me seguia nos momentos em que eu deveria estar em paz. Mesmo agora, quando estou segura, ela ainda aparece às vezes. Sussurra no meu ouvido, como uma acusação: "Você deixou aquilo acontecer. Você ficou." É difícil explicar isso para quem nunca passou. As pessoas olham de fora e acham que é simples, que bastava arrumar uma mala, sair pela porta e pedir ajuda. Mas não é assim. Não era medo de apanhar uma vez. Era medo de tudo, de não ser ouvida, de não ser acreditada, de ele me achar, de eu não ter para onde ir.
E, mais do que isso, era um medo que tinha virado rotina, que tinha se misturado com a minha ideia de amor, de lealdade, de dever. No começo, ele era carinhoso, atencioso, fazia elogios que me deixavam nas nuvens. Dizia que eu era diferente de todas as outras, que comigo ele ia fazer tudo dar certo. E eu acreditei com força. Quando os sinais vieram, as críticas, os ciúmes, o controle, eu já estava envolvida. Já amava, já achava que, se eu fizesse tudo certinho, ele voltaria a ser aquele homem do começo. Mas não voltou. E mesmo assim, eu fiquei. Fiquei porque ele chorava depois de cada agressão. Pedia desculpas. Jurava que ia mudar. E eu queria muito acreditar. Queria que ele mudasse. Queria que a gente desse certo. Porque ninguém começa uma relação pensando que vai terminar com medo, com vergonha de si mesma. Então a culpa foi crescendo. A cada vez que eu aceitava um pedido de desculpas. A cada vez que eu encobria os machucados, que inventava desculpas para os outros, que mentia para minha irmã dizendo que estava tudo bem, essa culpa me consumia. Depois que eu saí, quando as coisas ficaram mais claras, a culpa virou um peso ainda maior, porque aí eu vi o quanto eu estava machucada, vi como minha vida tinha sido engolida, vi o tempo que perdi, e aí a pergunta ficava mais alta: por que você demorou tanto? Às vezes, eu nem precisava que alguém me julgasse. Eu mesma fazia isso comigo. E era cruel. A psicóloga me disse uma vez que essa culpa é comum, que muitas mulheres sentem isso, que faz parte. Mas saber disso não tornava mais fácil. Eu chorava escondido no banheiro, me olhava no espelho e dizia, burra, porque era isso que ele dizia, e agora eu repetia. Teve um dia que escrevi uma carta para mim mesma, a Ana que me incentivou. Ela disse que escrever podia ser uma forma de enxergar tudo com outros olhos. Então eu escrevi para Clara de antes. E ali, pela primeira vez, eu fui gentil comigo. Escrevi que ela fez o melhor que pode, que ela ficou porque acreditava no amor, que ela se calou porque estava com medo, que ela não saiu antes porque não tinha forças, e isso não era fraqueza, era sobrevivência. E quando terminei de escrever, chorei muito. Mas foi um choro diferente. Não de vergonha, mas de perdão. Perdoar a mim mesma foi o passo mais difícil, porque exige olhar pro passado sem ódio, sem julgamento. Exige entender que a gente não tem todas as respostas quando está no meio do furacão. E que sobreviver, mesmo doendo, já é um ato de coragem. Ainda hoje a culpa aparece, de fininho, principalmente quando lembro das pessoas que tentei afastar, quando penso nas oportunidades que deixei passar, quando vejo fotos antigas e me reconheço, apagada, sem brilho. Mas agora, quando essa culpa vem, eu respiro fundo e lembro, eu estou aqui. Eu saí, eu estou recomeçando. E isso vale muito. Por muito tempo, eu achava que sentir raiva era errado, que era feio, que era coisa de gente ingrata, descontrolada. Ele me fez acreditar nisso. Toda vez que eu me irritava com alguma atitude dele, ele virava o jogo. Dizia que eu estava exagerando, que eu era dramática, que só queria brigar. Então eu fui guardando tudo, engolindo, me calando, me convencendo de que o problema era sempre eu. Mas a raiva não some, ela só se esconde, e uma hora ela aparece de um jeito ou de outro. Depois que saí, o medo foi a primeira coisa que senti. Depois veio a tristeza, a culpa, a vergonha. A raiva demorou, ela ficou ali, parada, como se esperasse sua vez. Até que um dia, ela veio, e veio com força. Foi quando eu estava organizando minhas coisas. Algumas caixas com roupas antigas, documentos, cadernos. Entre eles, encontrei um envelope com fotos nossas. Eu e ele, em festas, viagens, aniversários. Aquelas fotos em que a gente sorria para a câmera, fingindo felicidade. Aqueles sorrisos me causaram enjoo, porque eu lembrava exatamente o que vinha. Depois de cada uma daquelas poses, lembrava das brigas, das humilhações, das ameaças baixas ditas no carro antes de chegar no evento, das palavras doces que ele usava em público, só para manter a fachada. Ali, segurando aquelas fotos, a raiva me invadiu.
de um jeito que eu nunca tinha sentido. Foi como se meu corpo inteiro gritasse por dentro, gritasse por tudo que foi silenciado, por tudo que me fizeram engolir como se fosse culpa minha. Eu tremia, as mãos suavam, os olhos marejavam, mas não, era choro de dor, era de revolta. Joguei as fotos no chão, pisei em cima delas, rasguei algumas. Fiquei com vergonha logo depois, mas também aliviada, porque era a primeira vez que eu deixava sair aquilo que sempre me disseram para esconder. Eu estava com raiva, e tinha motivo. E não era errado sentir aquilo. Lembrei das vezes em que ele me empurrou contra a parede e depois me culpou por ter provocado. Lembrei do dia em que ele me trancou para eu pensar nas minhas atitudes. Lembrei da forma como ele falava comigo na frente dos outros, como se eu fosse burra. Lembrei do som da chave girando na porta quando eu ficava presa no quarto. Lembrei do medo que senti quando ele disse, com toda a calma do mundo, que se eu tentasse ir embora, ninguém me encontraria mais. E aí senti raiva de mim também, por ter acreditado, por ter me anulado tanto, por ter tentado tanto agradar alguém que só queria me calar. Fui falar disso na terapia. Disse que me sentia uma bomba relógio, que tinha medo de me perder nesse sentimento. E a psicóloga me olhou e disse: "Você não está se perdendo, você está se encontrando. Essa raiva é justa, é sua, é humana." Pela primeira vez, alguém validou isso para mim, e aquilo me fez chorar. Um choro feio, soluçado, mas verdadeiro. Eu não era uma pessoa ruim por estar com raiva. Eu era uma mulher machucada que estava se permitindo sentir. Depois disso, comecei a escrever. Escrevia cartas para ele, que nunca seriam enviadas. Escrevia coisas que nunca disse em voz alta. Chamava ele pelo nome, coisa que eu evitava. Dizia tudo que ficou preso na garganta por anos. E toda vez que eu terminava uma carta, eu rasgava. Como se, rasgando o papel, eu também estivesse desfazendo um pouco da dor. Também comecei a perceber a raiva em outras coisas. No jeito que eu evitava certas músicas. No incômodo que eu sentia ao ver casais discutindo na rua. Na vontade de gritar quando alguém me interrompia. Era como se meu corpo estivesse cheio de marcas invisíveis e cada gesto do mundo fosse um dedo pressionando esses pontos. Mas, com o tempo, a raiva começou a mudar de forma. Deixou de ser só fúria e passou a ser força. Força para dizer não, para colocar limites, para não aceitar menos do que eu mereço. Ela não me domina, mas me protege. Ainda tenho dias em que ela volta com força, às vezes por uma memória boba, um cheiro, um comentário. Mas agora eu não engulo mais. Eu reconheço, eu sinto, e deixo passar, porque eu aprendi que a raiva não me faz fraca, me faz viva. Hoje eu não acordo mais com o coração disparado. Ainda tenho dias difíceis, claro, mas o medo constante que morava comigo já não tem a mesma força. Ele ainda aparece às vezes, como um eco, mas agora, eu sei reconhecer. Sei dizer, você não manda mais aqui. A vida depois do que eu vivi não é um conto de superação rápido. É um processo. É reaprender tudo. Desde coisas simples, como escolher a roupa que eu gosto, até coisas maiores, como confiar em alguém. Antes, eu achava que liberdade era poder sair de casa. Hoje, eu entendo que liberdade é escolher sem medo. É poder dizer sim porque eu quero e não porque eu posso. Voltar a me sentir dona de mim foi um passo enorme. No começo, eu não sabia o que gostava de comer, de ouvir, de assistir. Tudo era baseado nele, no que ele deixava, no que ele aprovava. E, de repente, eu era só eu. E eu nem sabia mais quem era. Teve um dia em que fui ao mercado e fiquei quase meia hora parada na frente da prateleira de iogurte. Era um detalhe bobo, mas ali eu percebi, eu podia escolher. E foi difícil, porque escolher também era assumir a responsabilidade por mim, coisa que, por muito tempo, me negaram. A casa onde moro agora é simples, mas é minha. Cada objeto que tem aqui, eu escolhi com cuidado. Tenho fotos espalhadas, livros que eu gosto, plantas que ainda estou aprendendo a cuidar, nada demais. Mas tudo isso carrega algo importante, é meu espaço seguro, meu abrigo. Fiz novas amizades,
Me aproximei da minha irmã de novo. Hoje, ela entende mais do que eu precisava. E eu entendo também que o afastamento não foi rejeição, foi sobrevivência. A gente se perdoou, sem grandes discursos. Só com presença, com abraço, com paciência. Ainda estou em terapia. E vou continuar. Porque tem dores que não desaparecem, só se transformam. Às vezes, elas voltam como saudade da versão de mim que acreditava no amor de qualquer jeito. Outras vezes, voltam como raiva, pelo tempo perdido. Mas a diferença é que agora eu tenho ferramentas, tenho palavras, tenho apoio. A mulher que eu sou hoje ainda está se construindo. E isso não é fraqueza, é força. Porque não é fácil se refazer depois de ter sido desmontada todos os dias. Mas eu estou aqui, com cicatrizes, sim, mas também com vontade de viver, com desejo de amar e, principalmente, de ser amada do jeito certo. Eu contei essa história porque sei que tem outras pessoas vivendo no silêncio. Gente que parece forte por fora, mas está desmoronando por dentro. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que saiba, você não está sozinho? Eu te entendo. E se ninguém ainda viu a sua dor, eu vejo. Não espere estar forte para sair. Você não precisa estar inteira para recomeçar. Você só precisa de um passo, um pequeno passo. Porque, às vezes, o que salva a gente não é o grito, é a coragem de sussurrar. Hoje, a minha voz não é mais invisível. E se eu puder ser eco para alguém que está tentando se libertar, então tudo isso já valeu a pena.